O Banco Mundial manifestou preocupação diante do baixo crescimento e da alta inflação na economia global e fez em setembro um novo alerta sobre a estagflação. Você conhece esse termo? Vamos saber mais sobre ele agora na reportagem do Alex Rodrigues. A economia está em baixa. Diante do pouco crescimento nas finanças em boa parte dos países e da alta inflação na economia global, o Banco Mundial fez um alerta em setembro desse ano sobre esse momento. O número de pessoas desempregadas e o atual potencial financeiro têm feito muita gente mudar seus costumes. Tem sido bem complicado, assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para outras. Alimentação, por exemplo, tem que escolher o dia da promoção para comprar. Lazer tipo uma vez no mês. E assim, tudo muito organizado na ponta do lápis. Está sendo um momento bem complicado. Tem sido de boa, dá para eu me divertir, dá para ajudar em casa. E tá dando para manter a vida, viver bem, tá bom. Nesse momento, então, não está passando nenhum tipo de dificuldade? Não, nenhum. Não tem nada não. Já esteve em condições melhores? Já estive em condições melhores, só que agora tá normal, né? Como diz a população, tá dando para viver bem. As contas, eu resolvo as contas porque é o seguinte, isso aí a gente tem que correr daqui, correr dacular e fazer força para pagar, realizar essas contas, porque senão o problema fica pior, né? E, portanto, não sobra nada, a gente fica faltando de comprar alguma coisa para casa, mas não tem condições, porque tem que ficar com aquilo mesmo que comprou e pronto, né? E como podemos perceber, a situação financeira dos brasileiros varia bastante. Enquanto alguns estão com as finanças em ordem, outros precisam abrir mão de coisas que gostam para se manterem equilibrados. Quando a economia de um país está parada, com alto desemprego e menor produção, ao mesmo tempo em que os produtos e serviços vão se tornando mais caros, vivemos um período de estagflação. Estagflação é um conceito econômico, um conceito que, embora não faça parte do vocabulário do cotidiano das pessoas, mas, em simples palavras, significa um cenário em que se tem uma inflação consistente, contínua, que persiste por um longo período de tempo. Então, a estagflação, digamos que é uma inflação mais persistente e, de fato, é uma grande preocupação por parte de algumas economias no cenário, quando avaliamos o cenário econômico atual. Apesar do alto número de pessoas sem emprego e a recente alta na inflação, neste momento, o Brasil não vive um período de estagflação. Tecnicamente falando, o Brasil não se insere dentro de um cenário de estagflação. E insisto na ideia do cenário deste ano. A nossa inflação ela está decrescente. Começamos o ano com uma inflação na casa de 10%, e a inflação ela está caindo. Enfim, a economia tem dado sinais de recuperação econômica. Agora, essa palavra estagflação ela está ganhando uma importância na economia global em razão da inflação persistente em vários outros países que se viram diante de novas crises, diante de novas incertezas. E acrescento a guerra como uma grande incerteza econômica que surgiu e que tem efeitos, certamente imediatos em relação à inflação. Então, os países europeus se veem diante dessas sucessivas crises. O Brasil não está imune. É importante dizer que o Brasil não está imune aos efeitos da guerra, aos efeitos dessas crises, mas aqui é possível perceber que, por enquanto, nós sofremos menos do que esses países que estão mais diretamente envolvidos com o cenário dessa atual crise. O contexto atual do Brasil é um contexto que ainda requer atenção, requer políticas públicas de intervenção. A inflação ela tem uma consequência muito devastadora, porque ela corrói o poder de compra e ela, em síntese, se puder resumir em uma palavra, em uma frase, eu diria que o efeito da inflação é a perda de patrimônio da pessoa física ou das empresas. O patrimônio ele é corroído, pela sua desvalorização. E essa é a grande preocupação.
A guerra entre Rússia e Ucrânia tem afetado a economia de vários países que estão passando por esse período de estagnação da inflação, resultando em crise econômica. E existem exemplos próximos para nos mostrar o que seria vivenciar isso no Brasil. O Brasil teve, e ainda faz parte da memória recente do brasileiro, todo aquele cenário de hiperinflação, de estagflação que vivenciamos antes do Plano Real. Não estamos, economicamente falando, em termos históricos, não é um passado muito distante. Por isso que quando falamos desses termos, né, estagflação, hiperinflação, até mesmo inflação, são temas ainda sensíveis para o brasileiro, porque a nossa memória em relação a esse cenário é uma memória muito recente. O Brasil viveu um cenário ao longo da década de 90 que pode ser um exemplo doméstico aqui, que exemplifica bem como é esse contexto. Em tempos contemporâneos, ainda dentro do contexto das Américas, a Argentina passa por um cenário cuja inflação já tangencia a casa dos 3 dígitos, né? Na casa chegando a 100%. Então, é um país vizinho, acontece, digamos que um cenário de desarranjo econômico num país fronteiriço aqui com o próprio Brasil, e eu vejo que todo esse cenário assusta, gera um certo sentimento de preocupação, mas é importante contextualizar que no Brasil, ainda que a passos lentos, a economia tem sinalizado recuperação, e comparando, né, o início com esse caminhar de fim de ano, é possível perceber que a inflação ela sim teve um comportamento de redução.